A gente já abre aqui essa segunda-feira, dia 15 de julho de 2024, com notícias sobre sorteio da Copa do Brasil. No último vídeo aqui do canal eu falei que os potes não, né, porque é um pote só, mas todos os 16 times já estavam definidos e o sorteio está marcado para terça-feira. A CBF não anunciou ainda o horário do sorteio, pode ficar tranquilo que o horário que for vai ter live aqui no Raiz Tricolor, em conjunto com Jornada, com o canal do Leste, com o canal 20, com toda aquela cobertura que você já está acostumado, mas precisa ter o horário, né? Acho que como falta muito tempo ainda, né? A CBF estava muito preocupada vendo Argentina e Equador e vendo a incompetência dela mesma, que não consegue nem organizar campeonato nacional e nem montar uma seleção brasileira decente. Bem, então saindo o horário, a gente informa aqui e faz a live na terça-feira. O Fluminense conhece o seu adversário nas oitavas de final da Copa do Brasil. Outra informação também que a gente já abre aqui colocando é que o atacante Kevin Serna sai de Lima nessa segunda-feira a caminho do Brasil para poder assinar com o Fluminense. Eu vi algumas fontes falando que chega na terça, algumas falando que chega na segunda. Se tratando dos voos de Lima para o Brasil, são voos que no total dá 8 horas, né? Porque são 6 horas de voo até o Rio de Janeiro, obviamente, e mais as 2 horas, né, que lá são 2 horas a menos. Então, provavelmente deve ser aquele detalhe de o cara sair de lá na segunda, chega aqui na terça. Fato é que o Kevin Serna já foi anunciado pelo próprio empresário dele, enfim, tá vindo acertar com o Fluminense somente se ele tiver uma lesão, igual o Wellington Silva naquela vez que foi pro Bordeaux, fez exames e foi devolvido porque não tinha condições físicas, enfim, só se for uma situação dessa mesmo pro Kevin Serna não ser jogador do Fluminense. 1,8 milhão de reais por 70% eu acho muita grana para esse jogador, mas espero que ele jogue muito bem e que retribua esse dinheiro que eu acho altíssimo dentro de campo. Vamos rodar a vinheta e a gente vai falar aqui de John Arias e de Facundo Bernal e tem John Textor nessa história aí. A gente abre falando aqui sobre John Arias, enquanto você deixa um like aqui embaixo se você estiver gostando do vídeo e se inscreve aqui no Raiz Tricolor. Cara, seguinte, John Arias terminou sua participação nesse domingo na Copa América de 2024 nos Estados Unidos. A seleção colombiana, que chegou até como uma das seleções que podia surpreendeu de fato. Foi até a final do campeonato da Copa América, se classificou na primeira colocação no grupo que tinha o Brasil, né, que era esperado que passasse em primeiro. A Colômbia passou com uma certa até tranquilidade, varreu o Panamá nas quartas de final, fez um bom jogo, um jogo duro, mas classificou contra o Uruguai na semi, né, nas quartas tirou o Panamá, e na final perdeu para a Argentina na prorrogação. Mas o que importa é que pra gente é John Arias. John Arias foi um dos melhores jogadores da final, sem dúvida nenhuma, um dos destaques da Colômbia também ao longo do campeonato. Camisa 11 foi não só elogiado por tricolores, né, que acompanhavam os jogos, mas se você for nas redes sociais, procurar as opiniões de jornalistas colombianos e de outros lugares, é muito daquele de não entender como ele e o Richard Rios, que foi bem pra cacete também, volante do Palmeiras, não jogam hoje na Europa. O Richard Rios tem uma lógica de não jogar na Europa. O Palmeiras tem grana e banca praticamente como se ele jogasse lá. Não é o caso do Fluminense. E é onde preocupa muita gente. O John Arias está de volta ao Fluminense, na teoria, viaja de volta ao Flu no início dessa semana. Deve já ser reintegrado ao grupo, que vai jogar o jogo contra o Cuiabá no próximo domingo. O John Arias, apesar de ter feito uma sequência de jogos, apesar de ter jogado até a prorrogação, né, lá nos Estados Unidos, ele sai no intervalo da prorrogação e é sintomático que o animal do treinador tenha tirado o John Arias, que estava marcando pelo lado esquerdo, e o gol tenha saído justamente onde ele estava marcando e ele não estava mais, e 1-0 para a Argentina, um gol de Lautaro Martínez. O John Arias, inclusive, isso foi outra coisa interessante. Ele chega, né, vai chegar cansado, obviamente, mas o ritmo de jogos do Fluminense tá insano, né, vai precisar jogar contra o Cuiabá, sem dúvida nenhuma. E essa Copa América mostrou uma faceta do John Arias jogando de terceiro homem de meio de campo, jogando no famoso meia esquerda ou meia direita, sem ser necessariamente um ponta, né? Uma espécie de terceiro volante ali, de certa maneira. Pode ser utilizado pelo Mano Menezes quando ele escala o tripé
né, de volantes, que ele escalou na primeira partida com o André, Alexandre e Martinelli, e nessa última agora contra o Criciúma ele meio que tentou emular com o André, Martinelli e o Marquinhos, né, fazendo essa função ali de terceiro volante e ponta. O John Arias pode ser um jogador que pode acabar pintando nessa posição ali no Mano Menezes. Repetindo, sobre propostas, tá? Foi elogiado pelo mundo inteiro, ou pela América inteira pelo menos, mas precisa pintar uma proposta. Até agora as notícias que a gente tem é só de proposta no ano passado do Zenit, que foi recusada pelo próprio John Arias. O Fluminense até aceitaria aquela proposta de 15, 16 milhões de euros, mas o John Arias não quer ir para a Rússia. Ou seja, ou o empresário dele, o representante dele, traz uma boa proposta lá da Europa, que seja um valor interessante pro Fluminense e de um mercado que o John Arias queira jogar, ou então o jogador vai ficando no clube. Eu acho que fica. Torço muito para ficar. Acho que tem mais chance de ficar do que de sair, mas não acho que as chances de sair sejam tão pequenininhas, não. Nesse momento, eu diria 60-40. O John Arias ganhou um destaque grande com a Copa América, que não é uma competição que deu uma projeção gigantesca, mas é uma competição de seleções, onde ele estava junto com o jogador do Liverpool, onde ele estava junto com jogadores que têm um destaque no âmbito mundial também. Né, apesar de ser a seleção colombiana. Então você vai pro Richard Rios no Palmeiras, você vai pro Santiago Arias no Bahia, você vai pro Borja no River Plate, você vai rodar um pouquinho aqui dentro do continente mesmo. Mas é vice-campeão, né? Se tivesse sido campeão com ele batendo pênalti, talvez chamasse mais atenção. Fato é que eu não quero a saída do John Arias, mas se for para sair, que seja por um ótimo dinheiro. Vamos ficar de olho nesse fato. Outra notícia desse vídeo aqui é sobre Facundo Bernal, volante uruguaio e que tem uma série de notícias. Vamos lá, a primeira delas é que o Narciso Algamis, que é esse é o representante do Kevin Serna, confundi aqui. Vamos lá, de novo, vamos no representante do Facundo Bernal, porque ele deu entrevista para o Wilson Pimentel, que publicou isso lá no RTI Esportes. E aí você pode até falar, pô, Gabriel, mas você tá citando um site que eu não conheço, um site... Cara, beleza, novamente, o RTI Esporte de fato não é uma das fontes que chame a nossa atenção aqui, que a gente coloque como uma das fontes que a gente utiliza regularmente, mas é um site com um jornalista, o Wilson Pimentel, enfim, já vi algumas coisas escritas por ele, e que tá dizendo que falou em on. Né, aqui, ó, a manchete da notícia diz: staff de Facundo Bernal nega conversas com o Botafogo. Negociamos apenas com o Fluminense. Então, o staff ele está dizendo que o staff disse o seguinte: o Facundo Bernal não autorizou ninguém a negociar em seu nome com o Botafogo. Ele nem sabia que foi oferecido ao clube. Além disso, nós negociamos apenas com o Fluminense. Então, uma notícia em on. Tá? Ele está dizendo que o staff falou isso, faltou só dar ali especificamente o nome de quem do staff. O Botafogo entrou na jogada, né? Como você sabe, o Fluminense estava nessa jogada aí com o Atlético Paranaense e com o Corinthians, era o que se sabia. O Corinthians, com a fama de mal pagador, né? Com todos os problemas internos e externos que vem passando, tinha problemas de grana, tá? Complicado, e isso prejudicou também a negociação com o Defensor e com o Facundo Bernal. Segundo uma notícia do Lucas Musetti, que é repórter do UOL, cobrindo o Corinthians, ele falou com o Alberto Ward, que é presidente do Defensor, que disse que não recebeu contato nenhum do Corinthians também. Então a gente tem duas fontes ali falando que não tem nada com o Corinthians, uma falando que não tem nada com o Corinthians e a outra falando que não tem nada relacionado a Botafogo. Como eu falei, a notícia do Botafogo, o Botafogo entra na jogada, numa notícia do Giba Pérez e do Gustavo Garcia no GE. Globo, que diz que Botafogo e Fluminense negociam com o volante Facundo Bernal do Defensor. Diz que o Botafogo sondou a situação do jogador junto à equipe uruguaia, o Defensor, mas ainda não avançou com proposta oficial. E o Fluminense fez proposta, ofereceu 2,5 milhões por 85% dos direitos do Bernal, mas o Defensor recusou, só que as conversas ainda seguem. Então, com isso, neste momento, a gente está falando de um jogador que... Atlético Paranaense, o principal fator é que o Atlético hoje é treinado pelo cara que treinava o Sub-20 do Defensor, mas não se fala em nada especificamente, não. A gente sabe, por apurações,
que o Botafogo não falou com o staff do jogador, que o Corinthians não falou com o clube do jogador, e em todas as partes se confirma que o Fluminense tem uma negociação. Qual que é a parada, tá? Sobre o Bernal? É que o Fluminense precisa chegar no valor que eles querem. E aí precisa ponderar se vai valer a pena e tal. O jogador parece ter um destaque muito grande mesmo. Inclusive falei com o jornalista Nico Mussetti, que não é parente do Mussetti que cobre o Corinthians, né? Outro. E ele que tinha publicado até que Fluminense, Corinthians e Botafogo são dos que estão interessados no Bernal, mas que o Defensor só quer vender 5 milhões de dólares, 80% do Bernal. Ele quer 5 milhões por 80% do jogador. E o único que fez uma oferta formal foi o Fluminense, mas que foi recusada pelo Defensor. O Corinthians conversa com o jogador, ou seja, não conversa com o clube, conversa com o jogador, está interessado, mas não fez proposta, e a venda hoje não está longe de ser finalizada, né? Ainda não é concreta a venda do Bernal, ou seja, a saída dele para o Fluminense. Até mandei uma mensagem para o Nicolas, um 7, a perguntar sobre o jogador, porque ele acompanha muito o Defensor, é um jornalista que cobre bastante o jogador ali no Defensor, e acompanhou bastante. Ele falou, cara, é um dos grandes projetos futuros do Uruguai como um todo. Ele é projeto futuro, mas tem um bom presente. Já foi convocado para a seleção do Uruguai, era um dos capitães daquele time sub-20 que foi campeão do mundo. Isso foi no ano passado, exatamente um ano atrás. Eu estava de férias no Uruguai quando eles foram campeões da Copa do Mundo Sub-20, mas ele era um dos capitães, era um dos principais jogadores, mas ele não joga aquela Copa do Mundo, principalmente por conta de uma lesão de ligamento cruzado, e aí é onde mora a nossa atenção. Ligamento do joelho, sofreu essa lesão e ficou quase um ano fora dos gramados. Hoje ele volta a jogar, né? Já voltou a jogar pelo Defensor, jogou inclusive neste domingo, já tinha jogado na semana anterior os 2 jogos pelo Defensor. Então a gente está falando de um jogador que tem qualidade, que é jovem, que tem um detalhezinho de lesão, então não é para fechar o olho e oferecer como se ele fosse o último jogador do mundo, e que hoje tem o Fluminense como seu caminho mais próximo. O John Textor pode descarregar um caminhão de dinheiro e levar o jogador? Pode acontecer, mas a gente sabe que hoje o Botafogo tem um trunfo, e a gente aqui fala numa boa, não tem esse problema nenhum não, né? Já me conhece. O Botafogo tem um trunfo que é dinheiro. E pro mercado interno, estabilidade, tranquilidade, enfim, tudo aquilo que a gente sabe que acaba se tendo quando você coloca dinheiro. Quem olha os balanços do Botafogo entende que isso não vai muito longe não, que uma hora o Textor vai parar de botar dinheiro sem receber porque não está aumentando tanto o lucro, mas isso é uma outra história. Quem olha de fora do Brasil, o dinheiro do Botafogo pode parecer atraente, mas o dinheiro do Corinthians também pode parecer. O Corinthians também faz umas propostas malucas. O Fluminense é o atual campeão da Libertadores. Gabriel, mas é lanterna. Sim, e aí esse é o problema do Fluminense. Além de não ter o dinheiro para botar um caminhão, só que o Mário Bittencourt tá fazendo a mesma coisa, tá soltando ali também dinheiro e fazendo propostas que eu tenho medo dele não conseguir cumprir. O Fluminense está lá na lanterna do campeonato, e aí esse é o principal problema, porque mesmo sendo campeão da Libertadores, mesmo sendo um time muito mais conhecido, um time que tem uma imagem lá também já para o Uruguai, o momento não é tão bom. Então o cenário, acho que é mais fácil convencer o jogador a vir para o Fluminense, mas é mais fácil convencer o Defensor a vender para o Botafogo, ou até mesmo... Para o Corinthians não, porque o Corinthians não paga, né? Então essa fama já pegou. Vamos ver quais serão os próximos passos dessa negociação. Tamo junto! Até a próxima. Não esquece do like aqui embaixo, tá? Você viu até agora, você gostou do vídeo. Valeu.